Olá, pessoal! De volta aqui com o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está dando continuidade ao capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Lembrando sempre de fazer a nossa leitura de harmonização antes dos estudos e a prece para que possamos estar harmonizados, conectados com a espiritualidade amiga, independente do momento que você faça esse estudo, que você escute esse estudo, é importante que você faça essa quebra, né? Com o dia, com as vibrações que você se encontra, e esse momento da prece, da leitura, ele é importante para que a gente se sintonize e possa estar harmonizado para começar o estudo. E como a gente vem falando, né, sobre os que têm puro o coração, os assuntos abordados aqui são todos ligados a essa pureza, a essa sinceridade do sentimento, a verdadeira caridade do coração. E aí é nesse momento que ele toca nos itens aqui 5 e 6 no adultério. O título é Pecado por Pensamentos, o adultério. Antes de entrar no desenvolvimento aqui do Kardec propriamente dito, quando falamos assim em pecado por pensamento e falamos em adultério, é possível que vocês agora que estejam me ouvindo possam pensar assim: é claro que o assunto vai ser falar de adultério, de traição dentro de um relacionamento e que não precisa a pessoa trair concretamente, digamos assim, né? Não precisa ela cometer uma traição, ela praticar uma traição. Basta ela pensar que ela já vai estar traindo. E a gente sabe que é isso mesmo, né? A traição, ela já existe no pensamento, ainda mais quando falamos de espiritismo, quando consideramos a nossa constituição espiritual e sabemos que a nossa conexão acontece pelo pensamento, quando traímos por pensamento, já estamos cometendo o adultério. Mas o interessante desse capítulo é que ele vai além. Ele não vai falar dessa forma de adultério, ou pelo menos só sobre essa forma de adultério, que é essa traição dentro de um casal, dentro de um relacionamento. Ele vai falar de um casamento maior, de um casamento eh, mais importante, de um laço mais importante, que é o nosso casamento com Jesus. E é dessa fidelidade que ele vai falar, é da quebra desse laço que vai ser falado aqui nesse capítulo. Essa traição é quando traímos a Jesus. Essa traição, esse adultério por pensamento, é quando traímos a Jesus por pensamento. E como é que fazemos isso? Todas as vezes que contrariamos o bem, todas as vezes que contrariamos as leis divinas, mesmo no pensamento, estamos fazendo uma traição. E aí é claro que se a gente está falando de uma coisa maior, cabem todas as traições. Aquela que a gente começou o estudo falando, né, que é a primeira que nos vem à mente, a traição dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, mas qualquer outra que envolva é, algo contra o caminho do bem, né? Então, se eu engano alguém, se eu falo mal de alguém, se eu penso em falar mal de alguém, isso já vai contra o que Jesus nos ensinou. Então, eu já estaria cometendo aí, de acordo com o que vem trazendo o nosso estudo de hoje, uma traição. E aí, no item 5 vem o Evangelho de Mateus. Aprendestes que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, reparamos que esse trecho do Evangelho de Mateus, ele é bem referente, sim, a essa traição do homem e mulher, né? Principalmente em se falando dessa época aqui de Jesus, onde as coisas eram bem mais difíceis de serem resolvidas, né? No sentido assim, a gente não tinha
Um relacionamento jurídico, como uma possibilidade, melhor dizendo, jurídica, como se tem hoje, da mulher poder ser separada, da mulher ser respeitada por ela não ser casada, né? Isso é uma coisa que há algum tempo já é diferente, mas nessa época de Jesus, uma mulher que não era casada, uma mulher andar sozinha pela rua sem um homem, ela já era mal vista, era praticamente difícil sobreviver nessa situação. Então, quando ele fala aqui, né, de cometer adultério, aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério. Então, aqui ele está falando realmente: olha, bastou você ter esse pensamento, o ato já está sendo, já acontece, né? Ele não foi concretizado, mas ele já acontece. E ele usa esse trechinho do Evangelho para fazer a introdução para chegar no que a gente estava comentando de que essa traição aqui que é falada no texto é muito mais profunda. A palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém num sentido mais geral. Muitas vezes, Jesus a empregou por extensão para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau, como por exemplo nesta passagem. Porquanto, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre essa raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Então, reparem que o adultério aqui é utilizado como o mal, como uma coisa que não está seguindo o caminho da nossa evolução. Isso vale para qualquer coisa que a gente estude aqui no Evangelho, para qualquer coisa que seja contrária ao que nos é endereçado aqui no Evangelho. Como eu falei antes, se eu tenho um pensamento de trapacear, se eu tenho um pensamento de corrupção, de corromper, de matar, de roubar, de não praticar a caridade, tudo isso já é uma forma de adultério, né? Lembrando que no Espiritismo a gente aprende que o mal é a ausência do bem. Então, toda vez que nós temos a chance de praticar o bem e não o fazemos, naturalmente estamos fazendo o mal. Naturalmente estaremos praticando o adultério. Então, tem pessoas que vão de repente ouvir e vão falar assim: nossa, mas eu nunca fiz nada de mal. Porém, já de repente na vida dessa pessoa existiu a chance de fazer o bem e essa pessoa preferiu ficar neutra, tá? E aqui, pessoal, o objetivo do nosso estudo não é julgar ninguém, não é falar assim, tá vendo? Então você é uma pessoa má porque aquele dia que você podia ter ajudado o fulano de tal, você não ajudou. Nós temos os nossos motivos, nossos medos, nossas crenças, nós temos as nossas razões para não fazer as coisas que fazemos. O objetivo do nosso estudo é justamente fazer com que a gente perceba essas coisas no nosso dia a dia, para que a partir disso a gente tenha a possibilidade de escolher mudar ou não. Temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é justamente isso, é a nossa escolha, né? Então a gente pode olhar para uma situação e falar assim: vou ajudar ou não vou ajudar? Vou ser sincero ou não vou ser sincero? Vou fazer isso ou não vou fazer? Né? A gente tem essa escolha, a gente tem essa possibilidade, mas sabendo que cada escolha gera uma consequência, ação e reação, como nós falamos aqui também, né? Então, pessoal, o objetivo aqui, quando a gente fala do adultério, quando a gente fala da prática do mal, se você está me ouvindo, provavelmente você tem alguma situação que se identifica, assim como eu que estou falando aqui ao fazer esse estudo, eu também penso nas coisas que eu faço de errado. E que bom que é assim, porque é através desses insights, é através desses pensamentos que nós temos a possibilidade de falar assim, realmente, está na hora de mudar. Né? Hoje mesmo eu estava tendo uma conversa e falando sobre isso, né? A importância do estudo. Se a gente estuda com uma certa frequência, a possibilidade de, do nosso dia a dia, a gente se deparar com coisas que vimos no estudo, e aí a gente vai se lembrar, isso tem a ver com aquela situação que eu lembrei. E aí a gente pode perceber em melhorar.
né? Então, a possibilidade, o que eu ia falar era o seguinte: quanto mais a gente estuda, é maior essa possibilidade de percebermos as coisas no nosso dia a dia e assim mudar essa situação. Então, ele dá esse exemplo, né, falando de que o adultério, na verdade, é utilizado para qualquer mal, e aí continua. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. E aqui é um desses trechos do Evangelho que eu gosto de explicar, né? Assim, para a gente ter cuidado com as palavras e não ter uma interpretação errada. Quando ele fala aqui que Deus condena, né? Vamos repetir aqui esse pedacinho. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Gente, vamos pensar numa árvore, tá? Vamos pensar assim numa goiabeira. É, a goiabeira, ela dá goiaba, né? A goiabeira não dá banana, a goiabeira não dá coco, ela não dá uva. Por quê? Porque ela é uma árvore que produz goiaba. Ou seja, o natural dela, ela não faz nenhum esforço para isso. Ela não queria muito produzir banana, mas no final o que ela acaba produzindo é goiaba. Não, aquilo é o natural. E assim é conosco. Nós já temos, né? Você que está aí me ouvindo agora, de acordo com o nosso estágio evolutivo, a gente tem nesse momento coisas que a gente naturalmente faz bem e coisas que naturalmente fazemos de mal. É assim, nós somos bem e mal. Existem algumas coisas que a gente percebe ainda que fazemos mal e essas a gente já consegue mudar, mas não é o nosso natural. É aquela coisa assim, o pensamento vem, mas eu me calo, ou às vezes eu não me calo. Sai, quando eu vi, já falei, né? Então, nós somos maus ou bons porque isso ainda corresponde à nossa natureza. E é nesse sentido que ele fala que é o pecado, que o mal é condenado. É condenado nesse sentido de ser observado ainda que é nosso, que é natural nosso. É natural do nosso estágio evolutivo a gente ainda ter inveja, ciúme, raiva, vibrar ficar vibrando em vibrações inferiores, isso é o nosso natural. E é por isso que nós precisamos estudar e trabalhar para que possamos nos melhorar. Continuando no item 7, esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Então, o que ele está perguntando é o seguinte: é, eu não fui lá e concretizei a minha ação. Então, assim, eu tô com uma pessoa me xingou no trânsito, eu tô com muita vontade de fechar, né, dar uma fechada com o carro, né, dar uma fechada nessa outra pessoa, mas eu não fiz. Então, existiu alguma consequência? Aí você vai pensar assim, não, porque eu só pensei, eu não fiz. Então não existiu um acidente, não existiu um carro amassado, não existiu uma multa no trânsito, não existiu um engarrafamento, não existiu nenhuma consequência. Todo mundo foi para o seu trabalho e vida que segue. Vamos ver se é essa a resposta? Ele fala o seguinte: cumpre se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre em virtude do seu livre-arbítrio, como falamos aqui no início. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento, se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. É indício de esforço por apagar uma mancha. Não, é É indício de esforço por apagar uma mancha. Não cederá se apresentar oportunidade de satisfazer a um mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória.
Aquele que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura a ocasião de praticar o mau ato e, se não o leva a efeito, não é por virtude de sua vontade, mas por falta de ensejo. É, pois, tão culpada quanto o seria se o cometesse. Então, pessoal, eu acho interessante essa explicação. Lembra que eu acabei de falar que quando a gente estuda, a gente tem a possibilidade de perceber as nossas atitudes? Esse é um caso. Se eu pensar na matéria, se eu pensar só na minha vida presente, eu vou falar assim: não, não tem nenhuma consequência. Eu não bati, não existiu um acidente, mas se eu expandir a minha consciência, né? Se eu entender que existem consequências fora da vida material, que existem consequências para depois dessa existência, eu vou perceber que apesar de não ter existido uma consequência ali na hora concreta, existe uma consequência em relação à minha evolução e à evolução ali de todos os envolvidos. Então, o que ele está falando aqui é como é reparado o esforço de cada espírito, como que isso é valorizado, né? Se eu não conseguir, mas se pelo menos eu me esforcei, isso é sinal de que eu já estou evoluindo, ou estou tentando evoluir. E ao contrário, como ele fala aqui, ao contrário de quem não tomou boas resoluções, procura ocasião de praticar o mau ato e se não o leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de ensejo. É pois tão culpada quanto seria se cometesse. Ou seja, aquela pessoa ela só não cometeu porque não teve nada que proporcionasse ela fazer, concretizar aquele ato, mas ela pensou, né? Então, assim, é claro, pessoal, que a gente precisa a gente não tá tendo, digamos assim, uma valoração de, de consequências, né? A gente não está aqui dando nota para as consequências. Ah, então se eu batesse no carro, se tivesse um acidente, é claro que isso daria um prejuízo muito maior. Enquanto eu não pratico, eu só penso, isso tem um prejuízo menor. Então a gente não está dando notas para o prejuízo, a gente só está falando que existe sim a consequência. E por quê? Qual a importância de falarmos sobre isso? É porque muitas vezes as pessoas pensam aqui assim: ah, eu não fiz, então eu não estou cometendo erro. E isso até vale para o que a gente falou no início, né? Para a questão do adultério. Eu não estou traindo, eu estou dentro do meu casamento, eu estou certinha, então não estou fazendo nada. Mas e o pensamento? Como é que tá, né? Eu não estou nem falando de traição, não. Como é que tá o pensamento dentro desse relacionamento? Como é que eu me porto em relação à pessoa que convive comigo, né? Precisamos pensar nisso também. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mais que a repele, há progresso em vias de realizar-se naquele finalmente que pensa no mal e nesse pensamento se compraz. O mal ainda existe na plenitude da sua força. Num, o trabalho já está feito, no outro está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Então, pessoal, olha como é que ele fala aqui, né? Ele se refere à, à nossa evolução mesmo como um trabalho, como um vaso, né? Naquela analogia do vaso de barro que vai sendo moldado. Como que está o nosso vaso, né? Nosso vaso ainda é aquele que, não sei quem já viu o vídeo de ceramista, né? A pessoa quando ela está aprendendo a fazer o vaso de cerâmica, é um toque sutil. Eu nunca fiz, né? Mas é pelos vídeos que eu já vi. Então, se você dá um toque um pouquinho diferente, ou se você não respeita a rotação daquele equipamento, o vaso se desmancha todo, né? Então, assim somos nós no nosso processo de evolução. A gente, às vezes, é uma derrapadinha e tudo aquilo que a gente veio tentando fazer desmorona de repente. E aí começamos de novo. Até o momento, como ele fala ali, o trabalho já está pronto. O vaso, a nossa mão, ela já consegue passar nesse vaso certinha e só vai aparando ali as arestas, só vai dando a forma que a gente quer, mas ele já não desmancha, né? Quando que acontece isso? Quando é que o nosso vaso tá assim? Quando eu não preciso mais ficar me forçando para fazer o bem.
né? Eu não preciso mais ficar me forçando para falar assim, putz, eu não posso pensar nisso. Eu não posso trair a minha colega no trabalho. Eu não posso falar mal do meu amigo. Eu não posso xingar aquela pessoa na rua. Eu não posso roubar alguém. Eu não posso fazer uso indevido da minha palavra, do meu emprego, da minha ação, né? É quando a gente já não precisa mais pensar nisso, porque naturalmente a gente já faz. O nosso pensamento naturalmente é o bem. E assim como eu falei da goiabeira no início, né? Se o nosso pensamento naturalmente é o bem, o que que vai sair da gente? Qual é a atitude que vai sair da gente? Qual é o fruto que vai sair da nossa árvore? O bem também, né? Se a gente pensa naturalmente o bem, naturalmente também esse bem será feito. Então, pessoal, esse foi o nosso estudo de hoje, né? Falando sobre o adultério. Esse adultério aqui que Jesus usa como com um sentido mais amplo, né? No sentido do mal, o mal no seu sentido genérico, no seu sentido geral, que é a ausência do bem, e que nós possamos, então, ficar ligados aí às nossas atitudes e principalmente aos nossos pensamentos, sabendo que primeiro começa aqui, né, na nossa mente. Se a gente conseguir melhorar os nossos pensamentos, naturalmente as nossas atitudes serão melhores também, tá? Peço desculpa a vocês pela minha voz e a minha tosse. É, o tempo, né, tá um tempo aqui, eu tô no Rio de Janeiro e tá um tempo que faz sol, faz chuva, então a gente acaba ficando com tipo um iniciozinho de gripe, uma alergia, uma coisa assim, mas eu não queria deixar de gravar o vídeo para vocês por causa disso, então me desculpem, é um pouco a minha rouquidão e a minha tosse, mas eu espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês de alguma forma, tá? Lembrando também agora de fazer a prece de encerramento para a gente agradecer por esse momento, pela presença do Mestre Jesus, a espiritualidade amiga aqui conosco, né? Os nossos mentores espirituais e agradecendo a presença de vocês aqui comigo também, me ouvindo, sempre aqui no canal, que a gente possa estudar junto por muito mais vídeos e muito mais vezes, tá? Eu espero vocês, como sempre, aqui no nosso canal. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá!